Capítulo 7. Amigos, Parte 1. O sol, que antes irradiava a promessa de um novo dia, agora se erguia mais alto no céu de Shellstown, iluminando um pátio da marinha que havia sido transformado em um palco de mudança e alívio. A figura imponente do Capitão Morgan, o tirano que aterrorizava a ilha, jazia caído no chão de pedra, seu corpo inerte, seu machado quebrado em pedaços espalhados ao redor. A vitória de Luffy e Zoro não era apenas a derrota de um homem, mas o fim de uma era de opressão. Os marinheiros que testemunharam a queda de Morgan estavam em um silêncio atordoado, que logo se transformou em uma mistura de choque e um alívio quase palpável. Alguns deles, os mais jovens e menos corrompidos pelo medo, começaram a murmurar uns para os outros, a tensão se dissipando de seus ombros. "O Capitão Morgan foi derrotado! Ele realmente foi derrotado!" O marinheiro exclamou, sua voz ainda um pouco trêmula de incredulidade, mas com um tom de alegria contida. Outro, com os olhos arregalados, acrescentou, "Finalmente, Shellstown está livre!" Helmeppo, o filho mimado de Morgan, havia corrido para o lado de seu pai caído, sua expressão de arrogância substituída por um terror patético. Ele sacudia o corpo inerte de Morgan, chamando-o, mas não obtinha resposta. O mundo de poder e privilégio de Helmeppo havia sido desmoronado em um instante. Luffy, com o seu sorriso largo e despreocupado, parecia imune à gravidade da situação. Ele se aproximou de Zoro, que estava ajeitando as 3 espadas nas bainhas, uma delas cuidadosamente presa entre os dentes, em seu estilo peculiar. "Você é demais, Zoro! Aquele foi um golpe tanto! Eu sabia que você era forte!" Luffy exclamou, seus olhos brilhando com admiração genuína. Havia uma simplicidade e uma pureza na alegria de Luffy que era contagiante. Zoro, com o seu semblante usualmente sério, olhou para Luffy. Uma leve, quase imperceptível suavidade podia ser vista em seus olhos, um reconhecimento de que aquele pirata peculiar era diferente. "Você também não é de todo rumém, pirata. Não pense que vamos ser amiguinhos só por isso." Ele respondeu, com a voz um pouco rouca, mas com um toque de um humor seco. Apesar de suas palavras, a decisão de lutar ao lado de Luffy havia selado um vínculo. Nesse momento, a porta do pátio principal se abriu e um grupo de civis que havia se reunido do lado de fora começou a entrar cautelosamente. Entre eles, uma jovem de cabelos escuros e olhos vibrantes correu para o pátio. Era Rika, a menina que Zoro havia protegido da tirania de Helmeppo, a mesma menina por quem ele havia se sacrificado, aceitando o castigo de Morgan. Ela segurava em suas mãos uma pequena cesta de comida, provavelmente para tentar alimentar Zoro. Quando Rika viu Zoro livre e o Capitão Morgan caído, seus olhos se arregalaram em choque e depois se encheram de lágrimas de alegria e alívio. Ela correu em direção a ele, ignorando os marinheiros e o caos ao redor. "Zoro-san, você está bem! Eu trouxe comida para você!" Ela exclamou, a voz embargada pela emoção. Ela estendeu a cesta para ele, seus olhos brilhando. Zoro, que geralmente era recluso e estoico, olhou para Rika com uma expressão suave e um aceno de cabeça. "Rika, obrigado," ele disse, pegando a cesta e tirando uma bolinha de arroz. O gesto foi um raro momento de vulnerabilidade e gratidão para o espadachim. Do lado de fora do muro, Kobe finalmente criou coragem para entrar no pátio. Seus óculos estavam escorregando pelo nariz e suas roupas estavam amarrotadas, mas havia uma nova luz em seus olhos. Ele correu em direção a Luffy e Zoro, com o rosto pálido, mas determinado. "Luffy-san, Zoro-san, vocês conseguiram! Vocês realmente conseguiram!" Kobe gritou, seus lágrimas de alívio e admiração caindo livremente. Ele havia testemunhado a verdadeira justiça. Para ele, que sonhava em ser um marinheiro, aquela cena era um momento de revelação. Ele percebeu que a marinha não era apenas a figura opressora de Morgan, mas que havia espaço para a justiça verdadeira e para marinheiros que lutavam pelo certo. Marinheiros de patentes mais baixas que estavam sob o calcanhar de Morgan por anos começaram a se aproximar, não para prender Luffy e Zoro, mas com um ar de respeito e até mesmo gratidão. O oficial que havia se aproximado antes, um homem mais velho com um rosto cansado, mas agora aliviado, declarou: "Capitão Morgan está sob custódia. A partir de agora as coisas serão diferentes nesta base."
Luffy e Zoro sabiam que sua presença ali, como pirata e ex-caçador de piratas, não poderia durar muito. A marinha eventualmente iria tentar prendê-los. A libertação de Shells Town era um fato, mas a liberdade deles dependia de sua partida. Zoro se virou para Luffy, um olhar de aceitação e um toque de excitação em seus olhos. Então, pirata, onde vamos agora? Qual é o seu navio? Luffy sorriu, apontando para o pequeno barco a remo que o havia trazido à ilha. É aquele ali, nosso navio, e o próximo lugar é Grand Line, onde o rei dos piratas escondeu seu tesouro, e eu vou ser o rei dos piratas. Zoro olhou para o pequeno barco a remo. Era patético para um navio pirata, mas havia algo na determinação de Luffy que o fazia acreditar. Ele apenas deu um pequeno sorriso de canto. Um navio desses? E você quer ser o rei dos piratas? Você é realmente um idiota. Ele zombou, mas sem malícia. Era a forma de Zoro expressar uma aceitação. Mas tudo bem, eu vou com você. Só para ver o quão longe um idiota como você consegue ir. A decisão de Zoro foi selada com um aperto de mão firme entre os dois, um gesto silencioso de sua nova aliança. Enquanto Luffy e Zoro se preparavam para partir, um grupo de marinheiros se aproximou deles. Não eram os marinheiros de Morgan, mas outros que haviam sido libertados de sua tirania. O oficial mais velho deu um passo à frente. Piratas, por favor, saiam desta ilha. Não podemos permitir que fiquem aqui por muito tempo. Mas, obrigado. Obrigado por libertarem Shells Town, ele disse, sua voz expressando gratidão. Era uma concessão rara, um sinal de que nem todos os marinheiros eram como Morgan. Luffy e Zoro assentiram. Eles sabiam que era hora de ir. Quando se viraram para sair, Kobe, que havia se aproximado, estava com os olhos marejados, mas uma nova determinação brilhava neles. Luffy-san, eu decidi. Eu vou me juntar à marinha. Eu vou me tornar um marinheiro de verdade. Um que busca a justiça de verdade. Eu vou prender todos os piratas, incluindo você, Luffy-san. Luffy e Zoro pararam e olharam para Kobe. Luffy riu, uma gargalhada, genuína e cheia de carinho. Xixi, sério, Kobe? Então tá bom. Tente me pegar, mas saiba que eu vou ser o rei dos piratas e você vai ter que ser muito forte para me alcançar. Zoro, com um sorriso mínimo em seu rosto, apenas balançou a cabeça. Ele havia visto a mudança em Kobe, de um covarde a um garoto com um sonho. A despedida foi simples. Luffy e Zoro foram em direção ao pequeno barco a remo, enquanto Kobe, com sua nova convicção, se virou para os marinheiros, pronto para iniciar sua própria jornada rumo à justiça. Rika, a menina que Zoro havia salvado, estava na beira do cais acenando para eles, com os olhos cheios de gratidão. Adeus, Kobe! Adeus, Rika! Luffy gritou, acenando de volta, seu sorriso mais brilhante do que nunca. E assim, com o sol em ascensão, o pequeno barco a remo, agora com 2 ocupantes, partiu de Shells Town. Luffy, o futuro rei dos piratas, e Zoro, o maior espadachim do mundo, estavam em seu primeiro navio. A brisa salgada do mar acariciava seus rostos e o vasto oceano se estendia à frente, cheio de promessas e aventuras. O primeiro passo da lendária tripulação dos Chapéus de Palha havia sido dado, e o mar os aguardava. Para Luffy, cada onda quebrando na proa do barco era um passo mais perto de seu sonho. Para Zoro, cada milha percorrida era um desafio aceito, uma promessa de que ele não seria apenas um caçador de piratas, mas o braço direito de um capitão que tinha a coragem de sonhar mais alto do que todo mundo. A jornada para Grand Line, em busca do One Piece e do título de Rei dos Piratas, havia oficialmente começado, e eles estavam prontos para tudo o que o vasto e perigoso oceano tinha para oferecer. O navio de seus sonhos ainda estava longe, mas o espírito da aventura já estava a bordo. O arco de Capitão Morgan foi um ponto de partida fundamental na jornada de Luffy. Nele, testemunhamos o nascimento da coragem de Kobe, a libertação de uma cidade da tirania e, mais importante, o recrutamento do primeiro e indispensável companheiro de Luffy, Roronoa Zoro. Este arco estabeleceu a base para o sonho de Luffy de encontrar o One Piece, mostrando que o caminho para se tornar o rei dos piratas não seria fácil, mas seria repleto de encontros significativos e a formação de laços inquebráveis. A simplicidade e a convicção de Luffy em seus ideais de liberdade e amizade
foram a força motriz que transformou vidas e deu o primeiro passo em direção a uma aventura épica. À medida que Luffy e Zoro zarpam de Shells Town em seu pequeno barco a remo, o vasto e inexplorado oceano os aguarda. A próxima parada em sua jornada será uma ilha onde a busca por mais companheiros continuará, e onde eles enfrentarão novos desafios e figuras ainda mais peculiares. Prepare-se para conhecer o valor da lealdade e a força dos sonhos, enquanto a dupla encontra novos aliados e adversários que moldarão ainda mais o destino da futura tripulação do Chapéu de Palha. O caminho para Grand Line é longo e perigoso, mas a aventura está apenas começando.